Fala aí, pessoal, olá a todos, olha só, vamos ver aqui, ó, a parte 12, subparte 2, que é referente aqui, ó, se vocês forem ver aqui, ó, é referente aqui ao MMC e MDC, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Na parte 12, subparte 1, foi falado sobre fatoração em números primos. Antes disso, você tem que ter noção de números primos, né, de número primo, e tá tudo lá na subparte 1. Então, subparte 2 da parte 12, vamos falar aqui do MMC e MDC, vamos ver as propriedades, vamos colocar ali tudo ali na teoria, para depois nós fazermos exercícios de grau simples e de grau complexo na próxima postagem, ok? Então vamos lá, já adianto logo, fazendo spoiler, que nós vamos ver isso na parte 13. Vamos unir aqui com a duas partes, fazendo exercícios, e na outra parte dividindo exercícios simples com exercícios complexos, tipo de concurso de vestibular, ok? Vamos lá então ver como é que é? Olha só, então vamos ver aqui, ó. Vamos lá, o que acontece? Então eu vou começar aqui falando, né, do máximo divisor comum. Tá lá, vamos falar aqui do máximo divisor comum. Quando você fala assim, máximo divisor comum, o que acontece, né? É você comum, já está dizendo aqui que é comum, então você vai ter que lidar com 2, 3, 4 números e que encontrar um divisor comum entre eles. Mas para você saber isso, você tem que ter já a noção de quantos divisores tem um número. Isso foi explicado na subparte 1 da parte 12. Então vamos lá. Vamos dizer aqui que você tem que fazer com o número 20. Eu vou pegar aqui o número 20, eu vou pegar o número 30, eu vou pegar o número 40. Tá lá. Eu quero achar o máximo divisor comum entre esses três números aqui, né? Qual o divisor que compartilha entre eles aqui? Para você saber isso, então vamos lá, você vai ter que já ter noção de números de divisores, quais são os divisores de um número. Então, se eu fizer aqui o conjunto, vai ficar assim, lembrando que toda vez que você achar divisores, lembrando que é assim, você tem aqui 20, eu quero achar o divisor de 20, os divisores de 20. Você pode se basear como se fosse você fazer contas de efetuar de divisão, que é assim, lembrando que esse aqui é o dividendo, esse aqui é o divisor, quociente e resto. Então vamos lá, eu vou colocar aqui o divisor, que é 1, é o primeiro. Sempre, qualquer número que você for achar o divisor dele, você começa sempre pelo 1, tá? Então vai ficar assim, ó. Aí você vai fazer, ó, 20 dividido por 1, só para você ter uma ideia, ó, 20 vezes 1, 20 para resto 0, só para você ter uma ideia. Aí qual o próximo divisor? O próximo divisor, tá lá, fiz isso aqui como base, tem que dar resto 0. Então qual o próximo divisor que entra, que se eu fizer a conta, tem que dar o resto 0 aqui, ó, mesma coisa. Então vamos lá, 2. Vamos lá, regra da divisibilidade 2, né? Se o 20 é par, então já sabe que todo número par, o divisor é o 2, tá? Vamos lá então, 20 dividido por 2, 10. 10 vezes 2, 20, para 20 nada, pronto. Então tá aqui, ó, então esse aqui é o divisor. Então você vai colocar aqui, ó, pronto. E por aí vai. Aí para adiantar você tem aqui o 4, né? Para acelerar um pouquinho o 5, o 10 e o 20. Olha só, tem que terminar num número que seja igual a esse. Então, ó, pronto, fechei. Tá lá. Agora se você for... Então, o que eu fiz pelo 20, você vai fazer pelo 30 aqui. Mesma coisa. Usar esse daqui, ó, pronto. Então, isso que se chama você ter base matemática, né? É uma das faces, né, da base forte matemática, tá lá. Mas você de tanto fazer isso aqui que você vai acabar nem precisar fazer conta. Dependendo, se for números pequenos, beleza, né? Ó, 1, aí você vai ter aqui o 2. Qual o próximo que vem? Veio o 3, você tem aqui o 5, você tem o 6, você tem o 10, você tem o 15 e você tem o 30. Pronto, ó, tá lá. Pronto, fechei aqui, ó, tá? Agora você tem o divisor, que é o número, quais são os divisores de 40? Vamos lá. Tá aqui. 1, nunca esqueça disso. Aí você tem o 2, aí você tem o 4, você tem o 5, você tem o 8,
você tem o 10, você tem o 20 e você tem o 40 e fecha. Agora entra, tá lá, para você saber os divisores comuns. Por isso que você aprende conjuntos. Tem conjuntos, né, que você aprende lá por diagrama, tem os conjuntos lá numéricos, números naturais, números inteiros, racionais e irracionais. E juntando tudo dá o conjunto dos números reais. Você tem que ter noções já de conjunto, por isso que a primeira aula que se deve ser dada para você ser um especialista em matemática, você tem que ter noção de conjunto. Por quê? Porque lá você aprende na parte de interseção, porque quando fala que você tem, o que tem em comum, quais são os números em comum com 20, 30 e 40, por exemplo. Isso se chama, lembrando lá, interseção de conjuntos. Então, quando você tem uma interseção, é como se fosse fazer assim, ó, 20 interseção de 30 com interseção de 40, tá lá. Para você saber, né, quais são os divisores aqui, ó, dessa interseção aqui, ó, né? Bom, estou representando assim, né, tá? Interseção. Então vai ficar como? Agora eu vou formar um conjunto interseção. Se você fosse fazer isso aqui usando, é como se fosse fazendo aquele diagrama, ó. Por diagrama é como se fosse assim, ó. Você tem aqui e você tem aqui. Então por que eu coloquei 3 balões? Porque são 3 números. Olha só como é que uma coisa puxa a outra. Isso aqui é ter base matemática. E tá lá. Na forma de diagrama, quando você usa a interseção entre 3 números, a interseção, os números vão ficar nessa região aqui, ó. Se você for estudar, pegar um bom livro, né? Ler, destrinchar tudo, ler por completo, tá? Porque a minha função aqui é dar a base para você depois prosseguir, tá? É assim, se fosse só com 2 números, então você vai botar 2 balões, por exemplo, aqui 2 balões, tá lá, e a interseção é aqui, ó. Pronto, tá? E a interseção com 3 é aqui, tá bom? É isso que a gente tem que frisar, né? De você estender isso aqui para compreender. Mas eu vou fazer dessa forma aqui, tá? Vamos lá. Se eu for fazer, o que tem de comum entre os 3? 1, né? Tá lá, 1 sempre entra. Você tem, ó, o 2 aparece aqui, aqui e aqui. Eu coloco o 2, tá lá. O 4 aparece aqui, mas o 4 não aparece aqui. Embora apareça aqui, mas não aparece aqui no 30. Então ele não vai entrar. Tem que ter 3 em comum, ó. 5, 5, 5 eu boto. Tá lá. Qual o próximo, ó? O 10, não, ó. 10, 10, ó. Tá vendo aqui, ó? 10, 10 e 10. Aí eu coloco 10 aqui, ó. Pronto. Depois a gente confere para ver se tá tudo certo, né? Ó, o 20. O 20 aparece aqui, não aparece aqui, mas aparece aqui, então não entra, né? Então vamos ver, ó. O 15, não. Nem o 30, nem o 40. Então vamos lá. Então o que você percebeu, ó? Fecho, tá lá. A interseção entre os 3 números, entre os 3 divisores é 1, 2, 5 e 10. Eles compartilham em comum, tá lá. O que acontece? É como se fosse fazer assim, ó. 20, tá, 1 não conta, né? Porque o 1 sempre ele é divisor de qualquer número. 20 dividido por 2 dá 10. 20 dividido por 5 dá 40. 20 dividido por 10 dá 2. Se você for fazer o mesmo, ó, tá? 30 dividido por 2, né? Dá 15. 30 por 5 dá 6. 30 por 10 dá 3. 40 dividido por 2 dá 20. 40 por 5 dá 8. 40 por 10 dá 2. Pronto, tá, beleza. Então esses são os divisores comuns. Mas não parou ainda, tá? Ainda tem que encontrar o máximo divisor comum. O máximo divisor comum está dizendo o máximo é o maior deles, que é o 10, ó. Pronto. Então, esse é o máximo divisor comum entre o 20, o 30 e o 40, ok? Agora, digamos que é dessa forma. Agora, existe uma segunda forma. Então, essa aqui é a primeira que você faz com conjuntos, né? Você usa conjuntos. Mas se você quiser fazer de uma outra forma, que você faz por fatoração em números primos. Por isso que nós aprendemos lá na subparte 1, ó, fatoração em números primos. Pré-requisito para você entender como você aplica a fatoração no máximo divisor comum, como acontece também no mínimo múltiplo comum, que a gente vai ver. Então, no máximo divisor comum, você tem aqui o 20,
eu vou fatorar ele, tá? Você tem o 30, eu vou fatorar ele. Você tem o 40 e eu vou fatorar. Tá lá. Aí, quando você vai fazer a fatoração, lembrando, vamos lá. Entra nessa região os números primos, você vai dividir, vamos lá. 20, como o número é par, o primeiro número primo, par. É o único número primo, o 2 é o par, né? O único número primo par é o 2. 20 dividido por 2, 10. Por 2, 5. E por 5, 1. Pronto, formei isso daqui. Quando você faz isso, você vai colocar 2, o número se repete, ó, 2 vezes, então você vai botar 2 ao quadrado vezes 5. Olha lá. Vamos então, né, aqui, 30 por 2, ó, é par, então tem que dividir por 2. Então vai dar 30 por 2, vai dar 15. Por 2 dá, não, o 15, ele já é ímpar, mas termina por 5. Aqui, ímpar, pode acontecer de ser por 3 ou por 5. Tem que tomar cuidado, ó. Todo número que é divisível por 3, divisibilidade 3, tem que pegar esses algarismos aqui, ó, somar, ó. Se der um número que é divisível por 3, então esse número original é divisível por 3. Por exemplo, ó, 15. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, né? Tá lá, 3. Então o 15 é por 3. 15, ó, 6 dividido por 3, 2, tá? 15 dividido por 3, 5 e 5, 1. Ó, 2, 3 e 5, ó. 2 vezes 3 vezes 5. Quando a gente vai achar o máximo divisor comum, quando não tiver nada aqui, subentende-se que o expoente aqui é 1, ó. 1. Depois vocês vão entender por quê. Aqui é 40 dividido por 2 dá 20. Por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Então vai ficar aqui, ó. Reparou que o 2 aparece 3 vezes, então vai ficar 2 ao cubo versus 5. Pronto. Aí com isso eu vou achar o máximo divisor comum entre eles. Então como é que você acha o máximo divisor comum usando aqui essa técnica, né, de decomposição em fatores primos? Então é o seguinte, a regra é o seguinte: você vai ver o que tem de comum entre os 3, que tem que aparecer entre os 3. Nos 3, perdão. O que você vê aqui? Aparece o 2 ó, o 2, você vê pela base, ó. A base 2, a base 2 e a base 2. Porém, no máximo divisor comum, você coloca aquele de menor expoente, né? Então, se você pegar o de menor expoente, então pensa, máximo divisor comum, máximo, você tem que pegar o menor expoente. É só pensar o contrário, tá? Então fala assim que o máximo divisor comum de 2 ou mais números decompostos em fatores primos, ele é igual ao produto dos fatores primos comuns de menores expoentes. É isso que acontece. E tem que aparecer aqui, ó. Olha o expoente, ó. Esse aqui é o expoente, olha aqui a base 2, que a gente aprende lá no assunto de potenciação, tá? Potenciação. Tá aqui, pronto. Qual o menor expoente dele? Então, lembrando que o expoente é esse aqui de cima, ó. Expoente, expoente, expoente. Então, vou pegar esse aqui, ó, é o 2. Já resolvi. Vamos ver qual é outra base que é comum. Ó, o 5 aparece aqui, aparece o 5 aqui e o 5 aqui. Ah, peraí, quando não tem nada aqui é 1, né? Ó, 1. Então peraí. Se acontecer de ser igual, ó, aqui, o expoente igual aqui, pronto, você põe. Aí se for 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, põe 5 ao quadrado. Se for igual, beleza, entra. E tem que aparecer nos 3 ou nos 4, ou se tiver 4, tem que aparecer nos 4. 5, ó, pronto. 2 vezes 5, 10, ó. Olha lá, 10 aqui, ó, bateu aqui, ó. Tá aí, beleza, né? Beleza. Então você vê, não é algo assim tão assustador como a gente vê, tá? Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver, pegar aqui, ó, outra folha, ali já acabou, né? Já completou. Então vamos ver aqui agora. Vamos ver. Pessoal, olha só, existe uma terceira técnica que é assim, que quando você quer achar o máximo divisor comum, né, entre dois números aqui,
você usa uma técnica que pouco é usado, né? Que é chamado processo das divisões. Tá lá. Processo da técnica de divisões sucessivas. Tá aqui, ó. Sucessivas, né? Que é chamado ali, que no livro aparece, que é chamado algoritmo. Tá lá, algoritmo de Euclides, que você vai usar tipo um jogo da velha, aqui ó, algoritmo de Euclides, porque ele fala, então o que acontece, né? Vamos dizer, eu vou pegar aqui o máximo divisor comum, aqui, entre dois números, eu vou pegar dois números e que tem resto, tá? Porque a gente viu lá no 20, 30 e 40 que o resto dá zero. Ah, mas aí você fala, mas eu posso pegar o máximo divisor comum entre números que não dê resto zero? Sim, pode. Porque vai ter sempre aquele que vai ter que dar um valor com resto zero, tá? Quando você pega o máximo divisor comum, por exemplo, entre o número 120 e o número 162, tá lá. Vai acontecer que quando eu for fazer a divisão, ele vai dar resto diferente de zero, tá? Então, vamos ver o que acontece. Eu vou fazer esse processo das divisões aqui. Quem quiser, né, e quem está acompanhando aqui as lives e assistindo aqui tudo que é feito aqui, quem acompanha, pode pegar essa técnica daqui para fazer com 20, 30 e 40. Eu sugiro que faça para ver. Tá? O que eu vou ensinar aqui, vocês podem fazer com 20, 30 e 40. Eu só não faço porque para poder o vídeo não ficar muito longo. Eu já faço o vídeo muito longo aqui, né? Porque eu tenho que, né, explicar como se fosse uma aula na escola. Entendeu? Então vamos lá. Então o que acontece aqui, ó? Então quem se dedica mesmo, estuda, não vai se preocupar se o vídeo é longo ou curto. A pessoa quer aprender de verdade, né? Tem que ser sincero consigo mesmo, não pode se enganar, né? Você não pode enganar a si mesmo, tem que botar essa reflexão. A pessoa vai ter paciência de assistir o vídeo, entendeu? Tá lá. Ó, 120, 162 aqui. O que acontece? Eu vou pegar aqui, tipo, um jogo da velha, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui, vou fazer assim, ó. Desse jeito. Vou fazer assim, ó, prolongar aqui, ó. É assim que é o algarismo de Euclides, ó. Eu vou pegar, ó, como se você estivesse traçando duas retas paralelas e você tem, ó, e essas retas aqui mais ou menos transversais, ó. Você vai botando quantas quiserem aqui, ó. Pronto. Como se fosse fazendo um jogo da velha aqui. Porque o que acontece? Aí eu vou querer colocar, você bota sempre o maior número, 162, e em seguida você bota aqui o menor número. Tá aqui, tá lá. Aqui nessa parte daqui, então vamos nomear as regiões. Essa parte daqui vai ser dedicada aos divisores. Tá lá, né? Aos divisores. Vamos ver. Aliás, perdão, gente, divisores não. Desculpa, 1000 perdões mesmo. Vai ser dedicado ao quociente, tá bom? Perdão, gente, ó, quociente. Tá lá. Vai ser quociente por quê? Eu botei 162 e 120. O 120 ele já vai ser divisor de 162, tá? Então aqui, ó, é o quociente e nessa parte aqui agora entra resto. Pronto. Tá lá. Agora sim, tá? Então tá aqui, ó. Pronto. É bom, né? Às vezes acontece de errar, ó. Pronto, quociente. Beleza. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? A regra é o seguinte, eu vou pegar o maior, dividir pelo menor. Então, se você pegar o maior, fazendo aquela conta, ó, e dividir pelo menor, que é o 120, o que acontece? Tá ali. Aí você fica perguntando, poxa, como é que eu vou fazer essa conta de divisão aqui, né? Vamos lá, o pessoal tá usando calculadora e tudo, no concurso não pode fazer isso, você vai ter que se virar aqui, ter essa base aqui. Vamos lá. 162 dividido por 120. Aqui dá o quociente. O número que der aqui, eu vou colocar aqui, ó, o primeiro quociente aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Qual o número que multiplicado por 120 dá 162? Você pode fazer isso. Por exemplo, se eu fizer começa pelo 1 para ver, ó. 120 vezes 1, 120 para 162. Mas antes, vamos ver se dá por 2. 120, se você botar o 2, ó, 120 vezes 2, ó, vai dar 240. Já passou de 162, então é esse aqui que vai ficar.
tá? Vamos lá. 120 vezes 1, 120 para 162. Aí você vai lá e pega 162, subtrai, ó, direitinho, ó. Vamos lá. Processo de subtração, ó. Muitos não estão fazendo isso, mas tem que fazer, ó. 2 menos 0, 2, 6 menos 2, 4, 1 menos 1, tá lá. 42. Pronto. Então você vê, ó, o resto aqui dá 42. Esse é o resto. Então o resto que der aqui, tá lá? O primeiro resto que der, você vai colocar aqui. Pronto. Aqui dá o resto. Primeiro resto aqui, né? E esse quociente aqui, então na verdade entra o quociente 1, que é aqui, ó. Pronto. Eu esqueci de botar antes, ó, já botou, ó, quociente, e aqui é o resto, tá beleza? Agora o que que você vai fazer agora? Agora você vai pegar esse 42 aqui, ó, você vai repetir aqui, vai colocar aqui, porque a próxima divisão você vai fazer esse com esse, tá? Vamos lá. Então se você fizer 120 dividido por 42, então vamos lá, vamos pegar 120, tá lá, né? Aí você vai pegar o menor, que você vai dividir pelo primeiro resto aqui, ó. É só você fazer. Pegou aqui, já joga aqui, ó. Agora é a vez dele, ó. 120 dividido por 42. Tá aqui, ó. Pronto. Então vamos lá. Qual o número que eu coloco aqui, que ele vai entrar aqui em cima, ó, tá? Que multiplicado por 42 dá 120. Vamos lá. 1, 41, 42. Ó, 1. Aí você vai botar 1 aqui. Mas vamos ver se dá por 2, tá? 40 vezes 2, ó. 2 vezes 2, ó. 4, ó. 40. Qual o número que multiplicado por 42 chega próximo de 120? Então, vai lá. Vezes 2. 2 vezes 2, 4. 8. Tá lá. Vamos fazer aqui por 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Opa, 126. E aqui é 120. Então, já sei que é esse que eu vou usar, ó. Pronto. Vou botar o 2 aqui, ó. Então, ó. Passou de 120. Então, já não é o 3, né? 1 a gente sempre coloca aqui para se basear, tá? Vamos lá. 2. Então, vamos lá. 42 vezes 2 dá quanto? Dá 84. Para 120, aí você vai pegar o 120, menos o 84, 10 menos 4, 6, 12, aqui ó, 11 menos 8, 36, ó. E aqui é 0. 36. Então, o primeiro resto que deu 36 aqui. O que você vai fazer? Vamos lá. Você vai jogar o resto aqui, ó. Por isso que é bom você, se você for fazer desse jeito aqui, ó, nomeia resto e quociente, fica melhor. Então, qual o quociente que eu usei? Ó, pra você saber, ó, o 2. Pronto, coloca aqui, né? Agora eu vou pegar, deu o resto aqui, ó, pega o resto e joga pra cá, ó. 36. Agora você vai pegar quem é o próximo? Esse com esse, tá? Se você for olhar aqui, ó, 42 dividido por 36, então vamos lá, ó, 42 dividido por 36. Vamos lá. Começa com quem? Com 1. Vamos lá, vou botar 1 aqui, ó. Tá. Mas vamos pegar o 2, só para você ver, ó. 36 vezes 2 vai dar 72, vai passar de 42. Então não é esse, então é 1 que entra. Pronto. Então se é 1 que entra, ó, eu já jogo aqui, ó. Pronto, que aqui é o quociente, né? 36 vezes 1, 36. Para 42 dá quanto? Dá 6, o resto, ó. Só pegar 42 menos 36 dá 6, né? Então tá aqui, ó, 6, que é o resto. Aí lembrando, você vai colocar onde? Aqui, ó. Porque aqui é resto, ó. Pronto. Agora você vai pegar 36, ó. Por quem? Ó, o resto, sempre que for aqui, você pega, puxa pra cá, ó. Tá? Então vai ficar. Pronto. Vamos lá, então. Tá aqui. 36 dividido por 6. Aqui, ó. Vamos lá. 36 dividido por 6 dá quanto? Ó, então vamos lá, ó. Já sei que vai dar resto 0, ó. Pronto. Aqui vou botar o 6, né? Então vamos lá. O que acontece aqui, ó? Entra então o que aqui? Ó, o 6, pronto, é o quociente, ó. O quociente, ó, quociente, tá? CBC 36 para 36, nada. Pronto. O que aconteceu aqui? Deu o primeiro resto, ó. Pronto. Deu o resto 0, então tem que ser assim.
Você tem que fazer todo esse... Qual é, então, o objetivo do algoritmo de Euclides? É você fazer esse processo de sucessão, esse processo das divisões sucessivas, como está dizendo aqui o nome do assunto, algoritmo de Euclides, para que você chegue numa divisão exata. Então, o último que der uma divisão exata, logicamente, e por conseguinte, dá resto zero, então... tá lá. Então você achou o máximo divisor já que você procurou, né? Então se você olhar aqui, então ele fala, o último divisor é o MDC procurado. Então o último divisor, se é divisor, é esse aqui, ó. Então você vai ter que olhar aqui, ó. Pronto. Então já sabe que é o 6. Então o máximo divisor comum entre 120 e 162 é o 6, ó. Pronto. Tá lá, tá? Então tá aí, ó. Então, pronto, tá? Tá aí. Então já foi feito aí o negócio do máximo divisor comum, entendeu? Pronto. Então você vê que não é, né, algo assim tão difícil, né? E vamos, por último, fazer o MMC. Pronto. Vamos agora partir para o MMC. O MMC, ele é até mais fácil que o máximo divisor comum, tá? Porque o que acontece? Quando você tem assim o MMC, né? Quando você fala o mínimo múltiplo comum, né? Tá dizendo o mínimo é você achar o menor múltiplo comum entre eles, né? É o menor dos seus múltiplos comuns. Tem que ser diferente de zero, né? Porque o que entra quando você vai fazer os múltiplos de um número? Entra sempre o zero, né? Mas o zero você nunca vai contar com ele. Vai ter que ser diferente de zero. Igual como acontece no divisor aqui, aqui no máximo divisor comum, pode acontecer aqui, né? Você tem um 1. E no mínimo múltiplo comum você tem o zero, porque você vai fazer. Quando você vai pegar 60, você vai achar os múltiplos de 60. Vamos lá. E aqui você vai achar os múltiplos de 24. Pronto, tá lá. Então você vai pegar 60 e 24, que são eles, ó. Eu quero saber qual o mínimo múltiplo comum entre o 60 e o 24 aqui, né? O que acontece? Lembrando que quando você acha o conjunto dos múltiplos de um número, você tem que entender que ele dá conjunto infinito, né? A gente tem que pensar nisso, no conjunto infinito. Então o que acontece? Se você for fazer, vamos lá, 60 vezes 0, vamos lá, então, ó, 60 vezes 0, 0. Vamos lá. 60 vezes 1, 60. 60 vezes 2, 120. 60 vezes 3, 180. Tá? 60 vezes 4, 240. Você não vai fazer isso. Assim, colocando múltiplos aqui, ó, são números muito grandes que dão, diferente do máximo divisor comum, quando você acha os divisores de um número, dependendo também do tamanho do número, claro. Às vezes dá aquele divisor enorme, né? Ou não, né? Vamos ver. E o que acontece? Você vai fazer conjuntos aqui, vamos lá, não é ideal. No mínimo múltiplo comum, você já parte para a fatoração, igual como aconteceu no máximo divisor comum. Você vai pegar 60 e você vai pegar o 24. Tá aqui, ó. No mínimo múltiplo comum, ó, 60 por 2 dá 30, por 2 dá 15, 15 agora é por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Então 60 aqui vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Pronto, tá lá. Beleza? Sim. 24 por 2 dá 12. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. E por 3 dá 1. Então vai ficar, ó, aparece 3 vezes 2 ao cubo vezes 3. Aqui vai ser uma surpresa desse mínimo múltiplo comum. Vamos lá. São duas etapas aqui. Para você achar o mínimo múltiplo comum entre o 60 e o 24, cuidado, são duas fases, enquanto que o máximo divisor comum é um só, é uma fase só. Uma etapa, né? Uma etapa, perdão. Olha só. Aqui, no mínimo múltiplo comum, vamos lá.
você vai ter que fazer assim. Você vai ter que pegar a base aqui, essa base aqui, por exemplo. Pega primeiro, ó, o que tem base em comum entre eles, né? Você tem aqui o 2 e o 3. Beleza. Vamos lá. Aqui é o contrário. Enquanto que no máximo divisor comum você acha o menor expoente, aqui você pega o maior deles, maior expoente. Então, entre o 2 ao quadrado e o 2 ao cubo, você vai colocar o 2 ao cubo. Vamos ver outra base aqui, ó. O 5, não. O 3 aparece aqui e o 3 já aparece aqui. Aqui é como se fosse um e o 1. Se acontecer a mesma coisa, ó, o expoente igual aqui, igual no máximo divisor comum, entra. Agora vem a segunda etapa, muito importante. Não é um detalhe. Reparou que o 5 aqui sobrou? Não aparece o 5 aqui? Se acontecer de números não aparecerem nos outros, o que sobrar, você põe. Tá aí. Só pode acontecer assim. Se o 5 tiver aqui e tiver aqui, por exemplo, um 5 ao cubo, entre o 5 ao cubo e o 5 vai entrar o 5 ao cubo. Mas se tiver sobrar número que não apareça aqui, ele entra. Pode ser 5 ao 1, 5 ao quadrado, 5 ao cubo, 5 à quarta. Tem que sobrar. O que sobrar, você põe. Pronto. Então, esse aqui é o mínimo múltiplo comum entre eles. Se você for fazer a conta, ó, 2 ao cubo, cuidado, não é multiplicar isso por esse, é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, vezes 3, vezes 5. Vamos lá. 3 vezes 8, 24. Tá aqui, vezes 5, ele vai dar 120. Pronto, achei o mínimo múltiplo comum entre eles. O que significa esse mínimo múltiplo comum? Lembrando que quando você acha o conjunto dos múltiplos de um número, é a mesma coisa que falar conjunto dos dividendos, tá? Enquanto que no máximo divisor comum demos atenção aos divisores aqui, no mínimo múltiplo comum você dá atenção ao dividendo, ó. Aqui, ó. É como se fosse assim, ó. É o 120 dividido por 60. Então, quando você acha o mínimo múltiplo comum, quando você faz o conjunto dos múltiplos de um número, são o conjunto dos dividendos, ó. Então, é 120 por 60 e 120 por 24. O que significa se você for fazer isso num conjunto? É o primeiro dividendo que aparecer quando você for fazer a multiplicação aqui. Então, se você for fazer uma multiplicação, então eu vou fazer aqui para a gente fazer, pra você ter base, tá? Ó. Se é para ter base, então vamos fazer uma coisa completa. Tá aqui, ó. Então vamos fazer aqui uma coisa completa. Vamos lá. Aqui vai dá para fazer porque a gente vai trabalhar com números pequenos, tá? Ó, vamos lá. Conjunto dos múltiplos de 60, conjunto dos dividendos. Qual o primeiro que entra? 0. Olha lá. 60 vezes 0, 60. 60 vezes 1, 60. 60 vezes 2, 120. 60 vezes 3, 180. Tá lá. Eu paro um pouco aqui, tá? Porque eu vou fazer esse aqui. Como eu estou vendo que vai dar um número muito grande, se fosse com um número bem pequeno, pode até continuar fazendo mais um pouco, tá? Mas vai dar um número muito grande aqui, ó. 24 vezes 0, 24. 24 vezes 1, 24. 24 vezes 2 vai dar quanto, ó? 24 vezes 2, ó. 2 vezes 4 vai dar, ó. 2 vezes 4, 8, ó, 48, né? Às vezes eu tenho que fazer aqui, né? Para fazer a gente fazer tudo certinho, né? 48 vezes 2 vai dar 96, tá lá. Pronto, ó, tô fazendo aqui, ó. Vamos lá, 96, ó, 24 vezes 1, 24, 24 vezes 2, 48, 24 vezes 3, vamos lá. Gente, perdão de novo. Perdão, mil perdão de verdade, que é 72. Gente, desculpa mesmo, tá? Porque aqui eu fico pegando a conta fazer aqui, tá? Às vezes você vê que eu erro também, mas quando acontece do erro, eu logo corrijo, porque eu fico observando aqui, tá? Novamente, mil perdão. Então vamos lá. 24 vezes 0, 24. 24 vezes 1, 24. 24 vezes 2, 48. 24 vezes 3, igual tabuada, 72. 24 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Agora sim, ó, 96, ó. Pronto.
Eu botei o 96 aqui, esqueci do 72. Agora, ó, 24 vezes 5, ó, 4 vezes 5, 20, vão 2, vai dar 120. Ó, 120. Parei, vou parar por quê? Eu parei porque, ó, o primeiro múltiplo comum entre eles que apareceu, ó, é aquele que o primeiro que aparecer é 120 e 120. É o menor deles, ó. Por isso que fala mínimo múltiplo. Tem que multiplicar e aparecer o menor deles. Enquanto que no máximo divisor comum, o máximo já está dizendo, o número maior é o maior divisor que aparecer. E tem que dar a divisão exata. Tá lá. Pronto. Então, tá aqui, né? Ó, tá aqui. 120. Fazendo em conjuntos. Lógico que eu falo, não recomendo fazer isso. Só se o número for muito, assim, se for menor, tudo bem, né? Mas aqui um pouquinho maior, né? Agora vamos aqui a última parte do que você pode achar o mínimo múltiplo comum. Então a primeira foi usando a técnica de decomposição em fatores primos e ter noção de potenciação, base expoente. E por último, você vai fazer o processo da decomposição simultânea, como alguns estudantes, assim a maioria dos estudantes sabe, conhece que é assim. É você pegar o 60 e juntar com 24 e fazer decomposição em fatores primos simultaneamente. Tá aqui, ó. Pega o 60 e o 24, a gente não fez separado aqui, agora a gente vai fazer junto aqui. Vai fazer o quê? Vamos lá. Cuidado, aqui é par, ó. Os dois são pares, então ambos dá para dividir por 2. 60 por 2, 30. 24 por 2, 12. Tá aqui. É par ainda? 2. 30 por 2, 15. 12 por 2, 6. Vamos lá. E aqui, ó, vamos lá. Muito cuidado aqui, ó. 15 e 6, vamos lá. Vamos lá. Quando acontecer isso, entre um número par e um ímpar, continua com o par, porque tem que ser, ó, tem que começar assim, os números primos, 2, 3, 5, 7, por aí vai. Então, continua. Porque quando aparecer o par, tem que continuar. Sempre pegando o menor fator, o menor número primo. E o menor número primo, né, é o 2, né? Vamos lá. 2. Vamos lá. 6 dividido por 2, 3. E, 15 não dá por 2. Mantém. Repete. Repete, tá? Então, vamos lá, então. Tá aqui, ó. Você vai repetir, né? Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui, ó? Ímpar, ímpar. Vamos lá. Ímpar. Ó, qual o próximo que entra? 3. Vamos lá. 3 por 3 dá 1. E 15 por... Ó. 5. Pronto. Vamos lá. 5 e 1. Agora vai entrar o 5, ó. 1 aqui repete. 5 por 5, pronto. Tá lá. Se acontecer de der 1 e 1 aqui, né? 1 e 1 aqui, para. Aí você pronto. Agora você vai ficar... Vai ser 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5. Você percebeu que quando você faz a decomposição simultânea, né, em fatores primos, aqui, compara aqui o resultado aqui da técnica anterior. Aqui é 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Quanto é que deu aqui? 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Pronto. Isso aqui serve até prova real um do outro, né? Vou fazer uma prova real, ó. Pronto. Por isso que é bom você saber outra técnica até para fazer uma prova real, tá? Pessoal, tá aqui, ó. Tá aí. Mínimo múltiplo comum, ok? Pronto, ó. Beleza. Foi feito aí, né? Então terminei a parte 12 e subparte 2, ok? Uma boa dica, né? Para fazer aula de mínimo múltiplo comum dessa forma que eu coloquei. E também, tanto para as aulas, como também para quem quer ser especialista em matemática, ok? Então, valeu pessoal, um abraço e até lá.